Uma boa noite em Cristo a todas as mães que me ouvem, pois eu quero deixar esta mensagem a propósito às mães. Mas obviamente é uma mensagem que serve para todos, mas eu estarei falando voltado ao tema mãe. E eu quero ler em Gênesis capítulo 3, versículo 20, que está escrito: E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. É interessante o termo mãe, porque em quase todos os idiomas tem um M, que eu chamo de um M forte, porque é M de mãe. Além do nosso português mãe, em italiano é mama, em persa é madre, e em algumas ilhas da Oceania é mato. Agora em inglês, como é sabido quase que de todos, é mother. Interessante que quando Moisés ele escreveu aqui em Gênesis 3:20 e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes, a gente percebe aqui a lição de suma importância, porque assim como Eva ela foi a mãe de todos os que nasceram de Adão, a igreja é a mãe de todos os que nasceram em Cristo. Veja que foi assim que escreveu o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 4 e versículo 26, quando escreveu: Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Então é interessante que aqui ele fala da igreja, porque é ela que nasce do alto. Agora percebe-se, a minha irmã que me ouve, você que é mãe, ser mãe é um presente de Deus. Então, todas as mães deveriam ter isto em mente, que ser mãe é verdadeiramente um presente de Deus. Não é como pensam algumas mães, que é o acaso. Não. Ser mãe é um presente de Deus. Veja que o salmista, no Salmo 127, versículo 3, ele escreveu dizendo: Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre. Então veja que o fruto do ventre é herança do Senhor. Então não é um acaso. Agora veja quando o profeta Isaías, no capítulo 66, e versículo 9, ele escreveu assim, ó: Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor. Então, ser mãe é uma dádiva sem igual, nada se compara a isso. Mesmo porque a mãe, ela é mãe desde o momento da gestação. A mãe sente a criança, carrega a criança todo o tempo até ela nascer e alimenta pelo cordão umbilical. Agora já o pai não. O pai só vai ser pai quando nasce a criança. A mãe, ela é mãe porque Deus lhe deu uma dádiva. E é fruto, como disse o salmista, é o fruto do ventre e é herança do Senhor. O grande estadista americano Abraham Lincoln, ele já havia escrito: ninguém influencia mais um indivíduo do que a sua mãe. E é uma pura realidade. E visto que essa influência de uma mãe, principalmente de uma mãe cristã, ela tem base, a sua influência, ela tem base naquilo que Deus a determinou, porque o mesmo Moisés que escreveu Gênesis, escrevendo o seu 5º livro, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, escreveu Moisés: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, ou seja, em um culto doméstico, ensinando o filho, pois esse é o papel da mãe. Intimarás a teus filhos, e dela falarás assentado em tua casa,
e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, veja como que é interessante o papel de uma mãe, ensinar o seu filho no caminho de Deus, instruindo-o em sua casa, ensinando-o no caminho, ou mesmo deitando, ou mesmo levantando. Então, por isso, é com propriedade, escreveu Abraham Lincoln, ninguém influencia mais um indivíduo do que a sua mãe. Veja que conta a história que um dos soldados do imperador Napoleão, ele foi condenado a ser fuzilado. E quando a mãe do soldado ficou sabendo, mais que depressa ela correu até onde estava o imperador e com muita dificuldade ela conseguiu chegar até ele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. Então o imperador olhou para aquela mãe, que já com seus olhos cheios de lágrimas e havia implorado. E o imperador então disse para aquela mãe: Olha, mãe, o que o seu filho fez não merece misericórdia. E a mãe então disse para o imperador: Se ele merecesse, não seria misericórdia. E aquelas palavras daquela mãe tocou profundamente o coração do imperador, que repensou a situação, então determinou que o seu filho então iria ficar só preso e não seria fuzilado. Agora veja a influência daquela mãe. Ela mudou uma decisão imperial. Mas já escreveu Salomão em Provérbios capítulo 1, versículo 8: Filho meu, não deixes o ensino de tua mãe. Veja, mãe, como tem peso o teu ensino a teus filhos. Como tem peso. Uma mãe, ela tem sim essa grande responsabilidade de expor as verdades bíblicas a seus filhos, porque isso é um dever sim. Filho meu, não deixes o ensino de tua mãe. Então, mediante isso, se percebe que muitos filhos eles são laçados pelo diabo, porque deixaram o ensino da mãe. Quantos adolescentes nas drogas, nas prostituição, e nem sempre as mães são culpadas, mas eles não ouvem o ensino de sua mãe. Mas mãe, não desista. Coloque seu filho no joelho. Faça como Ana, que disse, apontando para o seu filho Samuel: por este menino orava eu. E Deus fez o seu filho um grande homem em Israel. Por aquele menino que Ana orava, aquele menino se tornou um sacerdote em Israel. Ele se tornou um profeta em Israel e também se tornou um juiz que julgava as causas de Israel. Mas veja a expressão da mãe Ana: por este menino orava eu. Não desista do seu filho, mas agradeça a Deus por ser mãe. Agora é verdade que todo filho, ele precisa saber que os braços da sua mãe foi o primeiro berço, e os seus ensinos a primeira escola, e o seu beijo o primeiro carinho. Mostre ao seu filho o seu grande amor. Não desista, mas ame o seu filho. Há poucos dias eu li um caso de uma adolescente lá nos Estados Unidos, uma adolescente de 17 anos. Ela pulou do 16º andar e lá embaixo, quando os policiais começam a mexer nela, eles vê um bilhete no bolso, que eles tirando, lê aquele bilhete, e aquele bilhete contava porque aquela adolescente estava fazendo aquilo. E ali contava que ela estava inconformada com o divórcio. Muitos lares que são divorciados,
trazem problemas seríssimos, porque pais que se tornam egoístas, pensam em si apenas, mas não pensam nas consequências que virão. Mas você que me ouve, mãe, nunca desista do seu filho. Lute, porque um lar em oração é um lar vitorioso. Busque ao Senhor e nunca se esqueça do que disse o salmista no Salmo 127 e no versículo 3, que os filhos lhe são herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. O seu filho, o fruto do teu ventre, ele é o teu galardão aqui. Que Deus te abençoe, mãe, agora e sempre.